movimento circular uniforme, tá? O movimento circular uniforme, ou movimento circular, né, propriamente dito, e depois verificando ele quando é uniforme, ele está presente aí em diversas situações do nosso cotidiano, tá? Muitas e muitas situações envolvem movimento circular. Então, desde aparelhos domésticos ali, né, elétricos, como é o caso do ventilador, até os satélites, então, que estão ali orbitando a Terra, né, alguns motores também. Então, tudo isso acaba envolvendo essa parte do movimento circular, tá? Bem, motor de uma forma geral, né, como eu havia comentado com vocês. Bem, o que que eu preciso saber, então, no movimento circular? A primeira coisa que eu tenho que conhecer aí no movimento circular, né, é que ele ocorre sobre uma circunferência. O círculo, né, ele envolve a área. No caso, quando nós pensamos na circunferência, é só na borda, né, só mesmo ali na bordinha da circunferência. Bem, então, nós precisamos conhecer aí o que é, né, como é calculado o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência seria, então, o esticar e medir deste aro, né, que está ali em volta da roda ali, né? Então, quanto vale esse aro? Então, nesse GIF que é colocado para vocês, né, existe ali as medidas do diâmetro, né, tem 4 diâmetros, e se eu esticar, né, o comprimento da circunferência, se eu esticar este aro, nós obtemos exatamente 3,14 e mais algumas coisas, né? Exatamente aí, mas lembrando que é um número irracional, tá? Mas sempre 3,14, né? Sempre π. Então, o comprimento da circunferência é igual a π vezes o diâmetro, ou, né? Normalmente nós usamos não o diâmetro, mas fazemos uso do raio. Então, o comprimento da circunferência, ele é 2 vezes o π, né? 2π é justamente, aliás, 2r é o diâmetro, né? Então, 2 vezes o π vezes o r. 2r, então, é o nosso diâmetro. Independente do tamanho da circunferência que estejamos estudando, né, o comprimento da circunferência sempre terá essa relação com o diâmetro. Inclusive, é uma das formas de calcular o número de π. Né? Você pegar aí, então, fazer um experimento, medir o comprimento dessa circunferência com um barbante e pegar essa medida, né, e dividir pelo diâmetro da circunferência que você tenha feito aí. E você obtém, então, o número de π. Tá? Então, comprimento de circunferência, 2πr. Outra coisa que é bastante importante para a gente aqui, tá? É conhecer, então, o período. O que que é o período? Período é o tempo aí que é gasto, né? Que leva para completar uma volta, tá? Então, este período, nós podemos, né, usar como exemplo o período da Terra, né? O período da Terra, o período de translação da Terra aí, que é de um ano, né, 365 dias. Posso comparar com os outros planetas, né, como é o caso de Mercúrio, que é 88 dias, ou posso comparar com Marte, né, que é 2 anos terrestres aí. Posso verificar também o período de rotação da Terra. Período de rotação da Terra é de 24 horas, né? Então, período aí de rotação da Terra. Período. Período aí, então, é o tempo para completar uma volta. Qual a unidade, professor? Olha, vai variar muito de exercício para exercício. Obviamente que no sistema internacional, o período é dado em segundos, tá? Continuando aqui, uma outra coisa bastante importante para a gente é a frequência. A frequência está intimamente relacionada com o período, né? Então, enquanto o período calcula o tempo para uma volta, na frequência queremos verificar o seguinte: quantas voltas são dadas em uma certa unidade de tempo? Que unidade de tempo é essa, professor?
Bem, depende. Se vocês estão falando aí de uma máquina, né? Uma máquina de cortar piso, o, né? A gente vai falar em rotações por minuto, ou mesmo um motor, né? Motores de uma forma geral, motores elétricos ou motores a combustão. Então, falamos em rotações por minuto. Mas, eventualmente, né, nós não queremos falar no intervalo de tempo que é tão grande. Queremos falar num intervalo de tempo que seja menor, é o caso do segundo, né? Então, temos aí a frequência dado em voltas por segundo. Como segundo a unidade do Sistema Internacional, é dado, né, um nome para isso de Hertz. Tá? Então, uma volta por segundo é Hertz, o símbolo é Hz. Tá? Então, o que é a frequência? A frequência, número de voltas por minuto. É claro que a frequência ela acaba ganhando outros aspectos quando nós pensamos, por exemplo, no mundo da tecnologia. Né? Então, o desempenho de um computador também é analisado em frequência. Né? Quantos cálculos são executados por segundo? Né? Então, você tem aí uma frequência. Frequência será sempre aquele n, né? Como número de voltas, ou eu posso entender também a frequência como o número de eventos que acontecem aí ao longo do tempo. Percebendo essa relação, né, entre frequência e período, vemos que um é o inverso do outro, ou seja, a frequência ela é 1 sobre o período. E essa equação ela vai ser bastante importante para a gente aí quando pensarmos nas grandezas como a velocidade linear e a velocidade angular. Tá? Bem, explorando, né, uma imagem aí que relaciona frequência e período, então, verificando os planetas, né? Então, Mercúrio, que está bem próximo do Sol, vai ter aí um período que é bastante pequeno, né? Ou seja, uma frequência bastante alta, né? Um inverso do outro. E já planetas que estão nas extremidades, tem aí um período que é bem maior, né? Logo, uma frequência que é bem baixa, tá? Então, só aí para verificar. Ah, professor, mas alguém pode dizer, né, já que é revisão, vocês já viram as leis de Kepler, por exemplo, né, toda a gravitação. Professor, mas não são círculos perfeitos, né? São elipses e tudo mais. É verdade, né? Mas nós podemos aproximar, então, essas elipses, elas têm uma excentricidade que é muito pequena, né? Bem próximo aí de zero, então a gente pode aproximar isso para uma circunferência. Bom, bem, então, seguindo um pouco mais adiante, temos aqui um outro conceito importante, né, inicial, a gente não está calculando nada ainda, nem entrando em nenhum assunto específico, que é o radiano. Né? O que é o radiano? O radiano é uma medida de ângulo. Né? Como que a gente pode medir o ângulo? Né? Um ângulo no plano. Então, o ângulo no plano, ele pode ser medido em graus, ele pode ser medido em grado, ou ele pode ser medido em radiano. Né? Graus, bem conhecido de vocês aí, né? Bem conhecido nosso, uma volta completa são 360 graus. Baseado, né, na relação do 6, né? Um sistema aí que tem como base o 6, como base o tempo de 60 segundos, aí tudo mais, 60 minutos. Tem o grado, né, que não aparece aqui no quadro para vocês, mas o grado ele aparece na calculadora, quando vocês vão escolher lá qual que é o ângulo que deve ser usado. O grado aparece, normalmente confundido com grau, né? A ideia é grau mesmo, né? Mas no caso ali é usado para artilharia e uma volta completa são 400 graus, tá? É uma maneira de pegar o quadrante e dividir ele de forma, entre aspas, perfeita, né? De 100 em 100 a cada um quarto, tá? E por último tem o radiano, né? O que seria o radiano aí? Então tem uma circunferência de raio R, tá? Eu pego então este raio R e projeto ele em cima ali da circunferência. E vamos observar o quê? Né? Que
na metade ali, né, metade de um comprimento da circunferência, eu tenho 3,14 R, né, eu tenho um pi-rad aí, né? E a isso, né, nós chamamos então dessa meia volta, né, de pi radiano e uma volta completa de 2 pi radiano. Quando eu tenho, né, uma circunferência de raio R e eu pego uma distância sobre a circunferência de tamanho R, né, de tamanho, distância R, aquele ângulo formado ali, para nós, é um radiano. E isso é aproximadamente 57,3 graus. Radiano para a gente é importante. Por que o radiano para a gente é importante? Bem, eu preciso tirar uma relação que existe aí entre essa distância percorrida em cima da circunferência, o raio da circunferência e o ângulo formado para percorrer essa distância. Então, essa distância percorrida, ela é dada pelo raio vezes o ângulo, tá? Raio vezes o ângulo. O ângulo aí, a distância é dada em metros, o ângulo dado em radianos, e o raio dado em metro também, tá bom? Então, essa relação entre essa distância percorrida sobre a circunferência e o ângulo formado, né? Aí vocês veem na matemática, né, como setor, né, provavelmente. Bem, para que tudo, né? Todo esse apanhado aí, né? Todo esse apanhado desses conceitos iniciais é para que eu compreenda, então, as grandezas envolvidas no movimento circular, né? O que nós verificamos? Verificamos o comprimento da circunferência, verificamos o período, a frequência, o radiano e a relação que existe entre o radiano e a distância percorrida, né? Para, num primeiro ponto, né? Ou num primeiro momento, verificar velocidade linear. O que é a velocidade linear? Então, se eu tenho um objeto que está girando aí, né, por uma corda ou algo do tipo, a velocidade linear é a velocidade própria do objeto, essa velocidade própria dele ali, tá? É sempre tangente à trajetória, é uma grandeza vetorial, como vocês podem observar. Eu tenho ali três vetores e três velocidades lineares diferentes, no qual, como que nós falamos de um movimento que é circular, porém uniforme, obviamente que o módulo de cada um desses vetores é o mesmo, tá? Mas é sempre tangente à trajetória. Como que eu posso, né, calcular aí a velocidade linear? Nós podemos calcular a velocidade linear por distância sobre tempo, porque a velocidade linear aí, ela verifica justamente isso, tá? A distância percorrida em cima da circunferência pelo tempo. Delta S sobre delta t. Eu não coloquei aqui no slide porque, né, é uma equação de velocidade média bem conhecida de vocês. Agora, quanto que vale, né? Qual é o valor aí de uma volta completa? Bem, uma volta completa é 2πr, né? Porque aqui, no movimento circular, nós usamos o radiano. Por isso que é a explicação do radiano, que no movimento circular nós usamos isso, tá? Então, uma volta completa, 2πr. Substitui ali o meu ΔS. Tá, professor, e o ΔT? O tempo de uma volta completa é o período. Então, a velocidade linear é 2πr sobre t. Professor, eu fui lá resolver o exercício, o cara pediu, então, qual era a velocidade linear, e eu não tinha o período, eu tinha apenas a frequência. Bom, nenhum problema, porque 1 dividido pelo período é exatamente a frequência. Então, né, a minha velocidade aí é 2πr vezes f. Obviamente aí que por conta da frequência, que é dado em segundo, isso faz com que todo o resto esteja no sistema internacional, tá? Por conta da frequência, tá? Que é dado em segundo a menos 1 em hertz, todo o restante aí deve estar no sistema internacional. Então, a velocidade, né, linear em metros por segundo, o período dado em segundo, o raio da circunferência dado em metros, tá? Então, isso é velocidade linear, essa velocidade com que o corpo percorre a circunferência. Bem, mas voltando aqui no caso do relógio,
Depois vocês vão verificar lá, né? Qual que é o período do ponteiro dos segundos, do ponteiro das horas, do ponteiro dos minutos. Bem, perceba o seguinte, cada ponteiro aí, ele varre, né? Ele varre uma quantidade de ângulos de forma diferente, tá? Cada ponteiro aí, ele produz uma variação de ângulo, uma variação angular, tá? Em um determinado intervalo de tempo. Isso é para nós a velocidade angular. A velocidade angular, ela registra, tá? Quantos ângulos, tá? Quantos ângulos são varridos, são percorridos, entre aspas, que percorrida dá ideia para a gente de linear, né? Mas são percorridos aí ao longo do tempo. Bem, caso, então, genérico agora, velocidade angular de qualquer situação. Velocidade angular é dado por essa letra grega, tá? É o ρ, tá? Que é um ômega minúsculo, tá? Então, um ômega é escrito de forma minúscula, tá? Parece um W aí, certo? Bem, então a velocidade angular, ela é dada por quanto que vale, né, uma volta completa. Uma volta completa é 2 vezes π, né? Uma volta completa. Estamos falando, né, na questão de ângulo. E o tempo de uma volta completa aí é exatamente o período. Então, quando eu penso na velocidade angular, fica esse 2π sobre t, tá? 2π sobre t. Daí, mesma coisa. Professor, mas fui lá resolver um exercício, né? E ele me trouxe outra coisa, né? Então, eu tenho lá a frequência, nenhum problema. 1 dividido pelo período é exatamente a frequência, tá? Então, eu tenho aí o 2πf, tá bom? Desculpa, eu falei que a letra E é Rho, mas esse é o ômega. Eu falei que depois eu acabei falando que é ômega minúsculo, né? É ômega. Falei Rho, desculpa, tá? Ômega. Bom, o ômega maiúsculo é o símbolo do Ohm, né? Parece uma ferradura. E o ômega minúsculo é esse que parece um W ou qualquer coisa parecida com isso, tá? Velocidade angular. Radiano por segundo, período dado em segundo e a frequência é dado em hertz. Bem, como é que eu posso estabelecer uma relação entre a velocidade linear e a angular? Que é o que vai ser pedido nos exercícios também. Verifiquei lá que a velocidade do tipo linear é ΔS sobre ΔT. Até aí tudo bem. Quem é meu ΔS? Meu ΔS é a variação do ângulo vezes o raio, dividido pela variação do tempo. Mas nós acabamos de verificar o seguinte, a variação angular dividido pela variação do tempo é justamente ômega, né? Aqui, né? Então, a velocidade linear é ômega vezes R. Pô, professor, pensei em outra forma, né? Eu pensei no seguinte, olha, eu fui lá na equação anterior, né? Nessa aqui, ó, do movimento, e olha o que eu vi aqui, ó, 2π sobre t. 2π sobre t é exatamente ômega. Também, velocidade é igual a ômega vezes r. É uma outra forma de verificar, ou uma outra forma de você provar, então, essa relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Ok? Bem, chegamos no penúltimo ponto para a gente aí, tá? Da grandeza. O que é a tal da aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, ela aponta para o centro, tá? Ela aponta sempre para o centro, e esta aceleração é a responsável por variar a direção e o sentido da velocidade linear. A velocidade linear é um vetor, tá? É um vetor. Mas é um vetor que varia direção e sentido. Tá? Como que ela varia direção e sentido? Varia direção e sentido por conta da aceleração centrípeta. Essa é a função dela, tá bom? Ela está sempre apontada para o centro, tá? Ela tem uma direção radial e o sentido para o centro, tá?
E qual é o módulo, professor? O professor falou agora, igualzinho quando a gente fala de vetor. Exatamente, a aceleração centrípeta, ela é vetorial, tá? Então, ela tem lá direção radial, né, sentido para dentro e para o centro, né, desculpa, né, para o centro aí, e o módulo é dado pela velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, bom? Então, a aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. E aí eu coloquei o exemplo de um corpo orbitando o outro, né? No caso seria como se fosse a Lua, ou um satélite orbitando a Terra, e o vetorzinho de aceleração sempre aparece ali constante. Esse vetor aceleração aí, aceleração centrípeta, é justamente a força gravitacional, tá? É a força gravitacional que vai mudando a direção e o sentido, fazendo com que seja executado um movimento circular. Essa é a função da aceleração centrípeta, tá? Bom, professor, ok, eu entendi a aceleração centrípeta. O senhor falou no começo que o movimento é uniforme, mas tem aceleração. Tá, como assim? Como assim o seguinte, gente? Tá? A velocidade linear que acompanha aqui esse vetor vermelho, que é tangente à trajetória, tá? Ele pode ser acelerado ou retardado, né? Ele pode variar a velocidade com essa aceleração tangencial. A aceleração tangencial, ela é justamente, tá? Ela é justamente aí a minha aceleração comum, ΔV sobre ΔT, tá? Então, a nossa aceleração comum, né, que nós calculamos nos exercícios normalmente, ela é para, então, a aceleração tangencial, tá? A aceleração centrípeta surge, então, né, quando o meu raio aí é conhecido, né, o movimento circular, tá? Então, eu tenho um movimento circular, surge a aceleração centrípeta. E eu tenho a tangencial, que é o que faz variar a velocidade. Aqui, nos nossos exercícios de movimento circular e uniforme, e em 98% dos exercícios de movimento circular, eles são uniformes. Eles são uniformes e a aceleração tangencial é igual a zero, tá? Agora, qual é o cuidado, né? O cuidado é o pessoal que vai, então, né, partiu São Paulo. Partiu São Paulo, então, Unicamp, FUVEST aí, eles podem eventualmente pedir isso que nós chamamos de aceleração vetorial. O que é a aceleração vetorial? É a soma vetorial da aceleração centrípeta e da aceleração tangencial. Obviamente, né, que nesses exercícios, a aceleração tangencial ela é diferente de zero, tá bom? Mas se surgir, então, a aceleração vetorial no meio do caminho para vocês, tá? Então, a aceleração vetorial, aquele azinho ali, tá? O vetor aceleração vetorial é a soma do vetor aceleração centrípeta mais o vetor aceleração tangencial, tá? E ali embaixo a questão dos módulos. Professor, tem um errinho no quadro ali. Isso, tem mesmo. Ele não é representado pela letra gama, ele é representado pela letra alfa, tá? Então, desculpa aí, professor, tá um pouco cansado das gravações, acabei colocando um gama, tá? Um gama, na verdade, é a aceleração angular, tá? Então, você pode ter um movimento, então, que é acelerado e vai existir uma aceleração angular, né, pensando em ângulos que vão sendo varridos numa velocidade cada vez maior, e aí você representa assim pela letra gama, tá? A aceleração vetorial é alfa, tá? Alfa, perdão, o erro do professor aí. Bom, isso então vai ser importante quando saímos do Paraná. No Paraná, normalmente MCU é MCU mesmo, não cobra a parte que é uniformemente variado, tá bom? Mas é bom saber, porque as bancas podem mudar aí da noite para o dia, né? O ano já não está, né? Já é um ano atípico, podem surgir questões atípicas. Pega então, por gentileza, a sua apostila na página 31. Vamos então resolver alguns exercícios nesses 15 minutinhos que nos restam aí, tá? Pegue, por gentileza, página 31. Ah, obviamente aí, alguma dúvida, senhores, né? Pode falar então, Júlia, quiser abrir o microfone, fica à vontade. Oi, professor, licença.
Eu tenho duas dúvidas. Uhum. A primeira é, você falou que o Hertz, ele é um número de rotações por minuto, é isso? Não, por segundo. Ah, por segundo? Ah, então tá. Então eu copiei errado. Se falei, perdão. Não, não, tranquilo, prof. E ali na velocidade angular, ela é delta teta em radianos dividido pelo período, certo? Uhum. Daí depois, do lado, tinha uma equação escrita que era 2π sobre t. Por que fica 2π mesmo, professor? Eu não entendi essa parte. 2π, você está vendo agora a equação aí, né? Isso mesmo, essa daí. Então, uma volta completa. Uma volta completa é 2π radiando, né? Aham. Ah, tá. Ok. Então, eu quero saber aí, né? Uma volta completa em ângulo é 2π, e o tempo para completar uma volta é período, é t. Então, fica 2π Uhum. sobre t ou 2πf. Ah, então tá, professor. Entendi, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? É um pouco pesado esse início aí, né? É muito conceito. Só que quando vocês pegarem exercício, deslancha, né? Do conteúdo de movimento circular, nós estamos quase na metade, mas obviamente que a metade final é um pouco mais complicada, né? Vamos de exercício então, gente. Página 31. Vamos lá. Exercício número 1. Exercício fácil aqui, né? Então, diz o seguinte: um atleta corre em uma pista circular com uma velocidade constante de 2 metros por segundo e completa uma volta em 80 segundos. Tá? Determine a frequência do corredor e o comprimento da pista, com essas duas informações, com a velocidade, né, linear, e com o período, né, já que ele completa uma volta em 80 segundos. Quando você resolve aí, eu vou entrar aqui na sala com a resolução, tá bom? Um minutinho, enquanto vocês vêm e resolvem.
Bom, acho que vocês viram física aparecendo aí agora, né? Sim, professor. Enxergam a folha aí? Como é que ficou, então, esse exercício? Exercício da página 31, exercício 1. Então, nesse exercício 1, temos o seguinte. Um atleta, então, tem uma velocidade v igual a 2 metros por segundo e um período de 80 segundos. Tá? Pede-se, então, qual é a sua frequência e pede-se também qual é o valor do comprimento da pista, né? Comprimento da circunferência aí. Bem, o que nós sabemos? Para calcular a frequência. Para calcular a frequência, temos que a frequência é 1 dividido pelo período. A frequência, então, será de 1 dividido por 80. E aí, nesse caso, né, é mais um trabalho, né, de conta aí, de dividir, para dar 0,0125 Hz. Então, esse é o valor da minha frequência. Está quase, né, respondido o exercício, falta ainda conhecer o raio. Né? Como é que eu vou descobrir o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é dado lá. A velocidade é igual à variação da distância pela variação do tempo. Essa variação da distância é justamente o comprimento da circunferência, 2πr, dividido por ΔT. Então, a velocidade é 2πr é o comprimento da circunferência, e a variação do tempo vale 80 segundos. Produto cruzado, comprimento da circunferência, 160 metros. Tá joia? Então, a resposta correta aí seria não, né? É a letra C. Joia? Então, resolvido o primeiro exercício. Posso passar? Printaram aí ou resolveram? Acho que é fácil de resolver esse, né? Você fica tranquilo. Vamos de exercício 2, então. Vocês veem agora o slide ou não? Estão vendo o exercício 2? Alguém pode me abrir o Sim, professor. Ah, obrigado. Então, exercício 2 vai dizer assim, sobre o período e a frequência do movimento circular uniforme, marque a alternativa que é correta, né? Então, na letra A. A letra A vai dizer aí que o período é diretamente proporcional à frequência. Bem, um período é inversamente proporcional à frequência, né? Então, não vai estar muito correto isso, não. Tá? B. Sabendo que o período de giro do ponteiro dos minutos é de 1 minuto, podemos dizer que a sua frequência será de aproximadamente 0,017 Hz. Bem, o ponteiro dos minutos não tem um período de 1 minuto. O período dos minutos, perdão, o ponteiro dos minutos, ele demora 60 minutos para uma volta completa, né? E letra C, por isso que a B é falsa, né? Hoje colocou o período errado. Se o período do ponteiro dos segundos é de 1 minuto, podemos afirmar que a sua frequência é de 0,017 Hz. Bem, eu teria que calcular agora, né? Mas a letra D me passa uma coisa importante. Ele diz que a frequência é diretamente proporcional ao período. Se a letra A é falsa, a letra D é falsa também, né? Porque só trocou ali os nomes, então ela está errada. Certamente a letra C é correta, né? Se o período dos ponteiros dos segundos é de 1 minuto, a frequência ela é de 0,017 Hz, tá? Só era uma prova. E se tivesse errada também, né? Tudo bem, se tivesse errada também, se ia aguardar e depois entrar com recurso, né? Tem aquele período lá, depois que você faz o vestibular, que você entra com recurso, para dizer que não havia nenhuma alternativa correta, e aí
né, o pessoal vai decidir se vai dar ponto para todo mundo, que é o que normalmente acontece, né? Ou pode acontecer também eles liberarem um gabarito, né? Que a letra A é verdadeira, no gabarito provisório, mas a real é a C, e aí você entra com recurso também e ganha esse negócio aí. Bom, enfim, são maneiras de ganhar recurso aí, de ganhar pontinho. Às vezes isso é importante. Não vou nem resolver, tá? 3. O exercício 3 e o 4 aí são de aceleração centrípeta, tá? Um cuidado com vocês aí. A apostila de vocês, ela vem com bastante informações, tá? As informações, às vezes, são bem igual o que o professor coloca, e outras vezes não, às vezes é um pouquinho diferente, tá bom? Então, pense assim que nos slides, né, nesse vídeo que está sendo gravado agora, seria a forma mais tranquila para os vestibulares que vocês apontam para a gente que vocês querem realizar. Bom, por exemplo, professor, o senhor não falou de aceleração, né, angular, o senhor só comentou lá no finalzinho, né, do gama. É porque, de fato, aí é muito difícil disso cair no vestibular para vocês aí. Professor, é só calcular a variação angular dividido pela variação do tempo. É verdade mesmo, tá? Só que é algo também que, né, é mais uma equação, e se isso cair para vocês no meio do caminho, vocês conseguem, inclusive, deduzir, tá bom? Bem, vamos lá de exercício 3, então. Exercício 3 que vai dizer o seguinte. Um menino gira um disco preso a um barbante de 1,5 m de comprimento. Então, o raio é de 1,5 m, né? Porque o garoto deve estar no meio ali e girando seu raio. Com velocidade constante de 1,5 metros por segundo. Então, a velocidade é de 1,5 metros por segundo. Calcule a aceleração centrípeta do disco, né? Quem é a aceleração centrípeta aqui? Como que nós resolvemos esse exercício, então? Para resolver esse exercício, né, de aceleração centrípeta aí, fazemos a aceleração centrípeta igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Professor, esse exercício, ele é muito fácil. É verdade. Por que eu gosto de fazer ele? Às vezes é de fácil, eu gosto de fazer ele. Para que vocês, tá, eu verifico quem que fez 1,5 ao quadrado e quem que pensou que, né, podia fazer de forma diferente. Você tem lá 1,5 ao quadrado, você tem 1,5 vezes 1,5, que está dividido por 1,5, então você corta, e a aceleração centrípeta é, de fato, 1,5 metros por segundo ao quadrado, né? E aí fica mais tranquilo. Bom? Então, a aceleração centrípeta colocado aqui. Professor, mas é muito fácil esse exercício. É verdade, é facinho mesmo, né? É bom que vocês peguem a tarefa. Lá na tarefa, vocês encontrarão coisas que podem ser um pouco mais complexas, tá? Mas o que é um exercício complexo? Um exercício complexo, ele é uma sucessão de coisas simples de resolver. O problema é que você tem que prestar muita atenção nas coisas simples e verificar que elas estão ligadas, tá? Não adianta começar com um exercício muito complexo, sendo que, né, o grau de atenção, às vezes, não é muito bom, tá? Então, tem que treinar o fácil mesmo, tá? Depois a gente pega um pouco mais difícil. E exercício 4 que diz, considere um objeto que se desloca ao longo de uma trajetória circular de raio igual a 100 centímetros. Raio é igual a 100 centímetros, com uma aceleração centrípeta igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Determine, então, sua velocidade. Muito bom. Vamos lá, então. Como que eu calculo a velocidade? Acabei de verificar que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? Cuidado que eu tenho que tomar é qual? 100 centímetros, 1 metro apenas, né? Quero calcular a velocidade. E aí, professor? Vamos lá. 4 é igual a v ao quadrado dividido pelo raio, que é 1. V ao quadrado é igual a 4. Então, temos que a velocidade é igual a raiz de 4. Velocidade é 2 metros por segundo. Bom? Gente boa. Seguinte, então, estudem. Mandem suas dúvidas. Vocês podem mandar as suas dúvidas pelos diversos canais que vocês já conhecem, tá bom? Essa aula